Alô, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Santos e essa é a CodeCon 2020 que está começando agora direto da sua casa. É a DevCouch Conference. Agora começando a segunda palestra do dia, que é um oferecimento do grupo Movile. Diego Fernandes da Rocket City com a palestra Code Push, deploy de aplicações mobile sem passar pela loja com React Native. No 3, no 2, no 1... Fala galera, beleza? Tô aqui pra fazer a palestra sobre Code Push pra CodeCon, então fica ligado, eu vou ser bem prático nessa palestra, mas primeiro eu quero saber se a galera aí do fundo consegue me ouvir. Sim! Tudo certo? Então beleza. Pessoal, vamos lá. React Native Code Push, o que é esse carinha? Eu sou uma pessoa muito prática, então eu fiz uma apresentação bem rápida, a gente vai passar por alguns slides só para entender qual que é a abordagem tradicional de envio de updates para dentro de aplicações, seja aplicações nativas ou aplicações construídas com React Native, com Flutter ou qualquer coisa assim. E agora a gente vai entender também sobre essa estratégia de Code Push, que por mais que a nomenclatura seja nova, essa estratégia já é utilizada por jogos, principalmente, há muito tempo atrás. Então, vamos lá entender. Primeiramente, o que é o Code Push? É uma forma da gente enviar novas atualizações das nossas aplicações mobile, que são escritas com React Native, sem passar pelas lojas, utilizando uma estratégia conhecida como Over-the-Air Updates, que é o OTA, né, que a gente fala aqui que é uma sigla. Antes de mais nada, quem sou eu? Diego Fernandes, sou CTO hoje na Rocket City. Rocket City é uma plataforma de educação e uma comunidade, né, incrível de desenvolvedores. Eu programo há mais ou menos 10 anos, comecei em 2011 trabalhando com Pascal dentro de um curso técnico, e eu digo que eu sou apaixonado pelas melhores tecnologias de desenvolvimento web e mobile. Uma época eu era, assim, de colocar apaixonado por JavaScript, por exemplo, mas já perdi esse negócio de ficar criando paixão por tecnologia. Eu acho que eu sou apaixonado por resolver problemas, então a tecnologia que servir para mim naquele momento é o que eu vou utilizar. E eu já tive um dado bem legal que a gente foi coletando ao longo do tempo, é que mais de 300 mil pessoas já passaram por algum dos meus treinamentos, então sejam os cursos gratuitos, né, que já fizeram pelo menos alguma aula, sejam as semanas OmniStack que a gente tinha anteriormente, Next Level Week, os bootcamps e por aí vai. Mas, chega de falar de mim, vamos começar a entender qual que é a estratégia comum que a gente tem hoje para envio de novas aplicações, envio de novas versões das nossas aplicações mobile lá para dentro, para os usuários finais, né. Basicamente, quando a gente precisa alterar alguma coisa no nosso app, a gente começa realizando uma alteração na aplicação, então isso aqui é o passo a passo. Aí, depois da gente fazer essa alteração, na maioria das vezes a gente executa a build do projeto para uma ou ambas plataformas, no caso iOS e Android. Isso aqui pode ser feito por um servidor de CI, né, mas a gente precisa rodar o processo de build. O processo de build para mobile ele é bem diferente de um processo de build para web, né, ele demora muito mais, então... mesmo que você tenha aí a máquina do MacGyver, vai demorar no mínimo aí uns 3 minutos para rodar a build do teu projeto, isso não tem muito como evitar. Depois a gente envia essa build, né, essa atualização para as lojas de aplicativos, seja App Store e também a Google Play, aguarda aprovação e possíveis ajustes, e o update é liberado para 100% dos usuários. Então assim que o update ele é liberado lá dentro da App Store e da Google Play, né, claro, nas faixas de produção, então ele é liberado para 100% dos usuários, os usuários podem começar a utilizar a aplicação. E os usuários precisam ir até a loja, né, atualizar ou aguardar o update automático, que acontece principalmente no iOS, que acontece então em alguns dispositivos. Então esse é o fluxo de liberação de uma nova feature, né, ou de uma alteração, de algum bug, alguma coisa assim, que a gente acaba utilizando na grande maioria das aplicações móveis. Aí onde que estão os pontos de dor aí, né? O primeiro, deve realizar as alterações na aplicação, é um ponto de dor para alguns, mas eu não coloquei isso como sendo ponto de dor, mas executar a build do projeto para uma ou ambas plataformas, aí já começa um ponto de dor, porque o processo de build ele é lento, né, principalmente em mobile. Diego, mas eu consigo rodar a build em 2 minutos, tudo bem, mas mesmo assim é lento, é um processo que ele não é como um processo de build da web, que a gente leva 10 segundos, 8 segundos para gerar a build do nosso projeto. Então, principalmente que a gente vai ter que gerar para iOS, Android também, mesmo que esteja um servidor de CI, a gente vai ter que pagar para isso, é um negócio meio problemático. Enviar atualização para a loja não é um negócio difícil, né, bem simples, no máximo ali o upload do arquivo vai demorar um pouquinho. Aguardar a aprovação e possíveis ajustes, isso aqui é um ponto de dor grande, né, porque quem já desenvolveu aplicações nativas e tudo mais sabe que tu tem que ficar aguardando, daí tu envia pra loja, daí demora pra corrigir, aí beleza, aí volta com ajuste, né? No Android nem tanto, mas na Apple
é bem chatinho. E aí, depois disso tudo, o update é liberado para 100% dos usuários. O que eu quero dizer com isso? Por que eu botei isso como ponto de dor? Nem sempre a gente quer que o update saia para 100% dos usuários. E se a gente quiser que saia para 10% dos usuários, para a gente conseguir monitorar se vai ter algum crash, né? Se vai ter algum tipo de erro na aplicação. Ah, Diego, mas tem ambiente de staging, tem testes automatizados. Tem. A gente não consegue testar e fazer ambientes de staging para 1000 dispositivos diferentes. Nunca que a gente vai conseguir testar em todos os tipos diferentes de dispositivos. Às vezes a pessoa tá lá com Alcatel Pixie 4, sei lá, da vida e não vai funcionar o aplicativo. Então a gente precisa monitorar se aquela coisa que a gente adicionou a mais na aplicação pode estar rolando algum crash. E os usuários também precisam ir até uma loja atualizar ou aguardar o update automático que acontece em alguns dispositivos. Então, se o usuário está ali usando a aplicação dele e não está com o update automático habilitado, ele vai ter que ir lá na loja buscar o update, né? A gente vai ter que tentar dar algum alerta ali para ele que tem um update novo, para ele ir lá atualizar. Então, assim, isso é chato, principalmente se a gente está corrigindo um bug, né? Se tem um bug ali na aplicação, nós não podemos esperar que o usuário vai lá e baixe a nova versão do app. A gente precisa corrigir esse bug o mais rápido possível. E aí que a gente vem, então, com os updates over the air. Como que funciona mais ou menos? A gente faz a alteração no projeto e aí quando a gente cria, né, quando a gente termina a alteração, a gente cria um bundle do nosso projeto contendo todo o código. Como o código ele é todo JavaScript, funciona como um bundle, como se fosse um React.js, feito um bundle com Webpack, alguma coisa assim. Ele pega todo o código da aplicação e coloca em um arquivo só JavaScript minificado. Esse arquivo, ao abrir o app, né, o app ele faz uma checagem automática a partir de um servidor onde está guardado esse nosso bundle para ver se tem uma nova versão da aplicação, né, uma nova versão desse bundle disponível lá dentro. E aí, se tiver uma nova versão, ele começa a fazer o download dessa nova versão do bundle, que geralmente é questão de 2 MB, 1 MB e pouco, e é feito por baixo dos panos, né? Então isso ele vai fazendo de forma automática e assim que o download estiver pronto, a gente consegue ter algumas estratégias para já fazer o update na hora, né, já mostrar a interface da nova produzida, né, a nova aplicação, ou esperar ele fechar o app e abrir de novo para então mostrar, dá para fazer várias coisas legais. E o usuário ele nem percebe esse funcionamento, porque isso é extremamente leve e ele acontece em segundo plano. Então o usuário continua mexendo na aplicação e o download ele vai acontecendo por baixo dos panos. E a gente pode escolher, como eu falei, liberar a atualização apenas para uma parte dos usuários para a gente conseguir testar possíveis crashes. Então a gente consegue fazer tudo isso com os updates over the air, utilizando o React Native Code Push. Como eu falei, eu sou uma pessoa extremamente prática, então bora codar e agora chega de enrolação. Vamos lá. Beleza, eu já tô aqui no código agora e a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o projeto em React Native. Eu já deixei ele pré-criado, né? A única coisa que eu fiz foi React Native Init, para não demorar muito aqui pra gente ficar fazendo isso. E pronto, isso aqui é o projeto core, né? O projeto raiz possível que vem quando o mais limpo possível que a gente tem quando a gente cria um projeto novo. E agora o que eu vou fazer? Aqui tá a lib, né, do React Native Code Push, e a gente vai instalar ela aqui dentro do nosso projeto, mas antes de instalar ela, uma coisa que a gente precisa saber é que o Code Push ele faz parte da Microsoft, e a Microsoft controla o Code Push aqui por dentro desse App Center, né? O App Center é uma ferramenta da Microsoft que tem várias funcionalidades, várias ferramentas para a gente integrar no nosso projeto mobile, parte de Analytics, parte de Crash Reporting, parte de fazer build, né, de CI e a parte do Code Push também. E é totalmente gratuito usar essa parte do Code Push e a parte de distribuição aqui dentro. Então a gente vai criar um app novo aqui dentro. Como eu estou rodando aqui dentro do iOS, eu vou começar configurando a parte do iOS. Mas se você tiver no Android, sem problema, cria aqui um projeto Android. Eu vou chamar ele de CodeCon e eu vou botar aqui iOS, entre parênteses, para eu lembrar que isso aqui é o projeto iOS, porque eu preciso ter um projeto para cada um. Release type aqui, eu não preciso colocar nada, na verdade, isso aqui é opcional, então... e aqui eu seleciono React Native, eu dou um Add New App, beleza? Aqui ele dá algumas instruções para eu instalar o App Center, mas como eu não vou usar nenhuma ferramenta do App Center, a não ser o Code Push, eu não preciso fazer nada disso. Eu venho direto aqui dentro de Distribute, Code Push, e eu dou um Create Standard Deployments. Isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai ativar o Code Push para dentro dessa minha aplicação. Isso aqui vai fazer com que eu tenha acesso a algumas chaves privadas, né, de acesso, algumas chaves de API para eu conseguir utilizar o serviço do Code Push daqui a pouquinho. Mas agora eu vou deixar isso aqui parado, eu não vou precisar utilizar. O que eu vou fazer agora é começar a instalar o Code Push aqui dentro da nossa aplicação. Então aqui está o repositório do Code Push. Eu vou basicamente seguir aqui o guia do Getting Started. Eu vou começar rodando aqui o npm install ou yarn add, tanto faz. Então yarn add aqui, Ctrl V. Já botamos aqui para rodar a instalação do React Native Code Push. E agora ele tem alguns passinhos a mais dentro do iOS e dentro do Android. Como eu estou utilizando novamente iOS, eu venho aqui e aí a gente vai seguir basicamente isso. Primeiro passo é eu entrar na pasta iOS e rodar pod install, como ele fala aqui, ó.
Beleza? A gente vai aguardar. Isso aqui ele vai instalar as dependências nativas para o iOS, né? Como a gente usa no iOS o Cocoa Pods para fazer o gerenciamento de dependências, que é como se fosse o NPM que a gente tem para o JavaScript. Tem o Cocoa Pods lá pro Objective-C, pro Swift. E agora a gente vai começar abrindo o arquivo appdelegate.m, que está lá dentro da pasta iOS / nome do projeto. Vamos começar importando isso aqui. A gente pode jogar o código aqui em cima mesmo. E agora a gente vai colocar isso aqui, ó, no lugar dessa linha aqui, ó, a gente vai procurar main bundle, tá vendo? Essa linha aqui, ó, a gente vai colocar isso aqui. Show de bola, então a gente vem aqui e joga isso aqui dentro do nosso código. Beleza, a gente pode dar uma olhadinha aqui, ele tem your source URL for bridge, que é esse nosso método, deve parecer com esse aqui, ó. E é mais ou menos isso que a gente tem aqui dentro da nossa aplicação. Na verdade, eu vou copiar esse if inteiro aqui, ó, e vou colocar ele aqui dentro desse else. Na verdade, eu vou ter o if, mais um if dentro desse if. Por quê? Eu preciso que em debug eu não utilize o code push. Então, isso aqui é basicamente, ele vai ativar o code push somente quando eu não tiver em modo debug aqui dentro do React Native. Beleza? Feito isso, a gente vai começar agora a adicionar a nossa chave de deployment. Então, lembra que a gente foi lá no App Center e nós configuramos o code push aqui dentro, né? A gente só deu um create. Show de bola. Agora a gente vai precisar utilizar a CLI do App Center, que eu posso instalar ela, né? Eu basicamente dou um yarn global. Aqui ele tem até como que a gente pode fazer para instalar a CLI. A gente pode instalar a App Center CLI ou diretamente a Code Push CLI. Então, se eu procurar aqui, ó, por Code Push CLI, aí é uma CLI que ela vem somente com as informações, com as necessidades do Code Push, né, e não vem com todo o restante do App Center. Eu, particularmente, eu estou usando a Code Push CLI, mas você pode utilizar a App Center CLI, inclusive ela é mais mantida que a Code Push. Mas perfeito, agora o que eu vou fazer? Aqui no meu terminal, eu vou rodar Code Push. Peraí que eu tô na versão do Node que não tem acesso a CLI. Então deixa eu voltar aqui. Code push. Agora sim. E agora eu preciso pegar as minhas chaves. Então eu vou escrever deployment ls. Vou passar o nome do projeto. O nome do projeto geralmente ele é o nome da organização. Então aqui no meu caso é CodeCon / o nome do projeto. CodeCon-iOS. Tá vendo aqui a organização? E isso aqui é o projeto, o nome do projeto. E aí, além disso, ó, eu preciso passar aqui -k, porque eu quero listar as chaves, né, do Code Push para esse projeto aqui. E aí, aqui ele vai listar duas chaves, né, a chave de produção e a chave de staging. A chave de produção é aquela que eu vou usar para o ambiente de produção mesmo, para o usuário final. E a chave de staging é caso eu queira criar um ambiente de testes internos, né? Todo mundo acha que conhece, eu acho que conhece esse ambiente de staging, que seria desenvolvimento, staging, produção. O staging seria um ambiente extremamente igual ao de produção para a gente conseguir testar na nossa máquina, né? Então, seria uma versão da aplicação de produção, porém, para a gente. Mas eu vou utilizar aqui de produção pensando que a gente não teria esse ambiente de staging, né? Ele é totalmente opcional. E agora, nós vamos colocar essa chave aqui dentro do info.plist. Então, eu vou procurar pelo arquivo info.plist aqui dentro do nosso projeto. É esse aqui, ó, que está dentro da pasta iOS, CodeCon Push, que é o nome do meu projeto, info.plist. E aqui dentro, ó, pode ser em qualquer lugar, eu vou duplicar aqui, ó, uma key e uma string, tá vendo, ó? E vou botar o nome dela como sendo Code Push Deployment Key. Tá vendo? Que é exatamente o nome que está passando aqui, ó. Deixa eu até dar um zoom. E aqui o valor dela vai ser aquela chave que a gente copiou lá do terminal. Perfeito. Para fazer a instalação disso aqui dentro do iOS, já acabou, a gente não precisa fazer mais nada. Agora, o que a gente precisa fazer para finalizar dentro do iOS aqui para a gente começar a testar? Eu vou aqui no meu... dentro do meu app.tsx, e eu vou apagar todo ele, porque ele vem com um monte de coisa, né? Vem com um monte de código aqui de página introdutória, welcome to React Native, não sei o que. Eu vou simplesmente criar um componente em branco aqui dentro. Então eu vou importar aqui React, vou importar aqui View do React Native, eu vou tentar fazer o componente mais simples do mundo. E aqui eu vou exportar, por padrão, uma função chamada app, que retorna aqui simplesmente uma view em branco. E perfeito, a única coisa que eu vou fazer agora também é importar o Code Push aqui dentro. E para a gente não fazer nada de errado, eu vou voltar na documentação aqui, ó, e tem essa seção chamada Plugin Usage, que é como a gente faz para usar o Code Push dentro da nossa aplicação, no código JavaScript da nossa aplicação. Por que a gente quer usar isso? Porque assim que a aplicação inicializar, eu quero determinar qual que vai ser o formato de atualização que eu vou utilizar para o Code Push. Lembra que eu falei que eu posso fazer o download em segundo plano e quando estiver pronto,
atualizar a aplicação, não interessa se o usuário está mexendo nela ou não. Isso eu não acho muito legal para a usabilidade da aplicação, né? O usuário está ali mexendo no formulário e daqui a pouco, pá, dá uma atualização dele, assim, né? Então, o que eu prefiro? A estratégia que eu mais utilizo é, ou eu baixo em background, espero o usuário fechar a aplicação e quando ele abrir de novo já vai estar com a nova atualização, ou quando a aplicação inicializa, primeiro ele busca se tem uma atualização, se tiver ele não deixa o usuário mexer na aplicação até terminar a atualização. Então assim, são duas alternativas, essa segunda, o games usam muito, né, não sei se você já jogou algum tipo de jogo no celular, tipo Clash of Clans, aqueles jogos assim, você entra e ele faz uma atualização, depois que tá pronto você pode jogar. Então assim, depende muito da sua aplicação e depende se é uma aplicação que o usuário precisa utilizar até quando ele tá com uma internet lenta, então assim, tem que cuidar com algumas coisas, né. Eu vou começar importando aqui dentro o Code Push. Então, import Code Push from React Native Code Push. Beleza? E aqui agora, ó, eu tenho que ir na exportação do meu componente. Então, aqui é quando eu dou um export default, eu preciso colocar o Code Push por volta. Beleza? Exatamente assim. Eu vou botar Code Push, abre e fecha de novo, porque esse método, essa função Code Push retorna outra função, uma High Order Function, né? E aqui nós colocamos o nosso app. E agora aqui dentro, ó, do Code Push, a gente consegue passar algumas configurações para ele. Ou pelo menos deveria poder passar algumas configurações para ele. Aqui ele não está mostrando o IntelliSense, mas basicamente aqui ó, a gente pode passar algumas opções. A primordial é o Check Frequency, mas tem algumas outras, ó, se a gente clica aqui em Sync Options, tem algumas instruções que a gente pode passar. Mas aqui então, ó, eu vou passar Check Frequency, e aqui eu posso pegar de codepush.checkFrequency.onAppResume. O que isso quer dizer? Quando que eu vou atualizar a minha aplicação, né? Quando que eu vou checar se tem um novo update e vou fazer a atualização. E aqui eu gosto muito de utilizar esse onAppResume, que é basicamente, quando o usuário está mexendo na aplicação, nada vai mudar. Ele sempre vai mexer na aplicação normal. Agora, se a aplicação for para background, para foreground, ou for fechada e aberta de novo, aí sim ele vai aplicar a atualização que tinha disponível. Então, para o usuário vai ficar basicamente transparente essa atualização. Então, vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer para testar? Aqui nessa minha view, eu vou colocar um mínimo de CSS para a gente conseguir visualizar ela. E dentro eu vou colocar um text. Tranquilo? Eu vou escrever aqui Hello CodeCon. Perfeito? Vou botar aqui nessa nossa view um style flex 1. Vou botar também aqui um justify content center para centralizar o conteúdo verticalmente ao centro. E align items center também para alinhar horizontalmente ao centro. E no texto aqui, eu vou aumentar um pouquinho só a font size para a gente conseguir visualizar isso melhor. De resto, não precisamos mudar nada. E agora, eu vou rodar essa aplicação aqui, mas eu não vou rodar ela em modo de debug no meu celular ou no meu emulador. Eu vou rodar em modo de production, porque senão o Code Push não funciona. Se a gente não estiver executando a nossa aplicação em modo produção, não vai funcionar. Então, eu vou começar abrindo aqui o simulador, ou no iOS nem precisa abrir, no Android precisa abrir o emulador, né, antes. E eu vou rodar aqui yarn iOS configuration release. O que isso aqui vai fazer? Vai rodar a build de release do iOS. Pro Android é um pouquinho diferente, né? A gente não bota configuration release, é configuration production, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que é. E agora eu vou, então, executar isso aqui agora. O que ele vai fazer? Ele vai abrir o meu simulador do iPhone, que é o meu default, que eu estou utilizando aqui, é o iPhone 11, e vai rodar a nossa aplicação em modo de release ali dentro. Eu vou aguardar isso aqui terminar, porque como é a primeira vez que eu rodo a build, vai demorar um bocadinho aí, bota uns 5, 6 minutos para rodar a build. E aí, a gente vai aguardar para testar se a gente tá com o Code Push já funcionando na nossa aplicação. Rapidinho, né? Não deu nem o quê? 10 minutos de código. Então, bora lá guardar isso aqui e já voltamos. Bora lá então, nossa aplicação já está rodando com o texto que a gente tinha colocado aqui, ó, Hello CodeCon. E agora o que a gente precisa fazer é enviar uma nova versão do nosso app lá para dentro do Code Push. E aí uma dúvida que sempre me perguntam bastante, eu acho que é muito bom a gente falar, é que tipo de alteração que eu posso fazer no meu projeto? Qualquer coisa? Basicamente qualquer coisa, menos alterar código nativo, porque o código nativo ele precisa passar por um processo de compilação, então não teria como a gente atualizar o código nativo over the air, que nem o pessoal fala, que nem essa estratégia de update. Então a gente pode fazer qualquer alteração que seja em arquivos JavaScript, né? Isso inclui estilização da aplicação, colocar novas telas, mudar os links, fazer novas chamadas API, dá para fazer praticamente mudar a aplicação inteira. O que não dá é para instalar uma nova ferramenta aqui dentro que mexe em código nativo, ou fazer uma alteração na pasta Android, na pasta iOS e aí por diante. Então agora o que a gente vai fazer?
é fazer uma nova atualização do código. Eu já estou rodando a build de produção. Como que eu sei que é a build de produção? O menu de desenvolvedor do React Native não abre, ó. Eu não consigo abrir e ver os logs ou qualquer coisa assim. E agora aqui dentro, ó, no guia do React Native Code Push, tem uma seção aqui que é Releasing Updates, que é como a gente faz para enviar um novo update. E aqui tem aquela opção, inclusive, que eu tinha falado antes, ó, de liberar para um percentual, um número, né, um percentual de usuários da aplicação, ver, monitorar se tem algum crash ali dentro, e se não tiver, a gente envia depois para produção o restante, né? E a gente faz, envia desses 25% para 100% e aí por diante. Mas eu vou utilizar aqui a versão mais inicial, mais introdutória, que é simplesmente liberar um update para todo mundo, para todo mundo que está utilizando a minha aplicação. Para isso a gente vai usar o comando code push release react. Então, eu venho aqui dentro da minha pasta, escrevo code push release -react. Aqui eu boto o nome da organização, que é codecon, barra o nome do app, que é codecon-iOS. Perfeito? E aqui agora o nome da plataforma, né? Qual que é a plataforma que eu estou utilizando, se é iOS e Android, iOS. E aqui outra coisa que eu vou fazer é passar uma flag -d production. Por quê? Porque por padrão, quando a gente usa esse comando code push release react, por padrão ele envia para o ambiente de staging essa alteração, que é aquele ambiente que eu tinha falado antes do ambiente de produção, para a gente conseguir testar o nosso app aqui e ver se está tudo funcionando. Mas eu quero enviar isso aqui direto para produção, porque eu tenho certeza que vai funcionar, e a gente vai ver se funcionou juntos, né? Então eu vou rodar isso aqui. O que ele vai fazer agora nesse momento? Ele vai pegar o código da nossa aplicação e criar um bundle. Olha que ele vai criar esse arquivo chamado main.js bundle. Perfeito? Isso é rapidinho, ó, já deu 100% e o nosso bundle já está gerado. Como eu falei, é um processo bem rápido, o bundle é bem levinho. E agora, teoricamente, o que precisa acontecer? Eu vou abrir aqui o meu emulador. Lembra que eu coloquei lá no comecinho, no nosso código, que eu quero que ele cheque se tem um novo update quando o app for resumido. Ou seja, que o app estava fechado e foi aberto, ou estava em background e foi reativado, estava em foreground, por aí vai. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar o app e abrir de novo. É o meu último app aqui. Teoricamente, agora, nesse ponto, o que ele fez? Ele baixou o bundle, ele viu que tinha um novo bundle para ele baixar, ele baixou e já deixou ali pronto para a próxima vez que o usuário acessar a aplicação, ele já está disponível para o usuário. Então, teoricamente, se eu fechar a aplicação e abrir de novo, agora a nova versão do app já deveria estar aparecendo. Na verdade, eu esqueci de mudar, né? Eu não mudei nada na aplicação. Então, deixa eu fazer de novo aqui, vamos voltar. Eu vou mudar aqui, então, o conteúdo para... Funcionou o code push. Beleza, vamos salvar aqui agora. Agora sim, né, Diego? Pelo amor de Deus. E eu vou rodar lá o nosso code push de novo. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Beleza, vamos rodar aqui de novo. Show. Agora ele já enviou a nova versão. Eu vou fechar e abrir de novo o app. Agora, teoricamente, novamente, ele vai lá buscar se tem um novo update, vai atualizar pra gente. E agora sim, se eu fechar a aplicação e abrir de novo, deve estar escrito agora aqui no conteúdo, funcionou o code push. Então, vamos fechar. Vamos abrir de novo. E olha lá, funcionou o code push. Então é fácil assim, pra gente simplesmente configurar o code push. E aqui o céu é o limite, a gente consegue fazer um monte de coisa, né? Eu poderia até mostrar um exemplo um pouquinho mais complexo. Imagina que a gente queira adicionar uma navegação dentro do nosso app. Então eu vou adicionar aqui, por exemplo, o React Navigation. Na verdade, o React Navigation, ele mexe com código nativo, né? Vamos pensar em alguma coisa que a gente poderia adicionar que não fosse precisar de código nativo, né? Eu não posso simplesmente adicionar qualquer biblioteca aqui dentro do nosso projeto. Se eu não me engano, existe uma biblioteca que se chama React Native Tab View, que ela não precisa nada de código nativo, ela é simplesmente uma biblioteca JavaScript. Não, ela também precisa código nativo. Então, vamos fazer simplesmente uma troca de cores aqui dentro. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um novo componente aqui dentro. Vou chamar o componente, sei lá, de repo list. Um componente que vai listar uns repositórios. Vou criar aqui um componente React Native. O nome dele vai ser repo list. Perfeito? E agora eu vou fazer uma chamada à API aqui dentro desse componente, assim que ele for exibido em tela. Então eu vou realizar aqui um fetch na API do GitHub. Vou pegar aqui todos os meus repositórios. Então users/diego3g/repos, né? Se eu pegar essa URL, ó, e colocar no meu navegador, ele lista vários repositórios aqui dentro e é isso que eu quero. Perfeito? E aqui agora eu vou fazer o seguinte. A partir dessa minha resposta que eu tenho dessa API, eu vou transformar ela em JSON. Pego o conteúdo aqui e salvo dentro de um estado no React.
Então eu vou chamar aqui de repos, esse nome, esse estado aqui. Ele vai iniciar, deixa eu fazer um auto-import aqui do useState. Ele vai iniciar como um array vazio. E aqui eu vou dar simplesmente um set repos como sendo data, perfeito? E agora eu vou mostrar esses repositórios em tela, mas como eu estou usando TypeScript, eu preciso falar qual que é o formato que esse repositório tem, né? Quais campos ele tem ali dentro dele. Eu não preciso todos os campos, então vou pegar só o nome dele, que é esse full name, ou só o name mesmo, pode ser. Então, name é uma string, e aqui eu vou falar que esse array de repositórios, ele armazena vários repositórios, né? Então eu boto iRepo aqui e um colchete para indicar que são vários. E agora simplesmente eu mostro em tela. Então aqui eu tenho a minha view, e agora aqui dentro dessa view eu vou fazer aqui uma listagem desses repositórios. Então eu vou trocar essa view por uma scroll view, para ela ter scroll, né? E eu vou pegar aqui os meus repos, vou percorrer cada um deles e vou mostrar um text aqui dentro com o repo.name. E aqui, como eu estou fazendo uma iteração, né, percorrer um array no React Native e no React, a gente precisa colocar essa key, que é uma forma do React conseguir encontrar esse elemento dentro do HTML ou dentro ali da nossa view, para ele precisar depois, se precisar deletar ele, tirar e tal, ele consegue encontrar esse elemento mais rápido. Então era isso, vou remover aqui a importação. Eu acredito que esse código aqui vai funcionar. A única coisa que eu preciso fazer é importar ele aqui no meu app. Então eu vou basicamente tirar tudo que eu tenho aqui, ó, e vou substituir pelo nosso repo list. E aí agora eu vou salvar o nosso código, vou rodar aquele processo de build novamente para o code push, beleza? Ele deu um errinho aqui. Unable to resolve. Eu botei o caminho errado aqui, ó. Tem que ser /repolist. Show. Vamos dar um code push release react novamente. Ele vai gerar o bundle aqui que nem a gente já tinha visto. Perfeito, gerou. O que eu tenho que fazer agora? Fechar e abrir o meu app. A partir desse momento, ele vai começar a fazer o download na nova versão do app. E agora, se eu fecho e abro de novo, ele já vai ter ali a minha nova funcionalidade, que é a listagem de repositórios. Então é só abrir e olha lá, já está ali a listagem de repositórios do GitHub. Então, como eu falei, a gente consegue mexer na nossa aplicação e nada disso aqui passou pela App Store. Eu nem abri App Store, Google Play, nem nada disso. Isso é muito interessante porque é uma estratégia muito boa, principalmente quando a gente precisa resolver algum bug rápido da aplicação ou liberar uma feature. Por exemplo, quando eu estava no evento do RSXP, a gente teve que liberar algo muito rápido lá que estava com problema nas inscrições. Então, eu precisava algo muito rápido. Eu fiz lá, dei um code push, todo mundo que acessava o app já estava atualizado e por aí vai. Espero que você tenha gostado dessa funcionalidade, espero que você tenha gostado dessa palestra também. Se ficou qualquer dúvida sobre o Code Push ou se você teve dificuldades na instalação do projeto, me chama lá no Twitter ou me chama no Discord, onde você quiser, que a gente troca uma ideia junto, beleza? Valeu por comparecer aí à palestra online e bom evento para você. Recebam com salva de palmas e um monte de emojis de foguetinhos o Diego Fernandes da Rocket City. E aí, Diego, antes de mais nada, é uma honra receber você aqui na CodeCon. Eu achei muito interessante a sua palestra sobre Code Push. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar, mas inicialmente, a primeira coisa que eu quero falar, antes de mais nada, a primeira coisa que eu quero perguntar para você, pelo que eu vi ali, já conhecendo as pessoas que estão assistindo, nesse momento temos 5.700 pessoas assistindo a gente aqui na Twitch. A primeira coisa que eu vou perguntar, que eu tenho certeza que tem um monte de gente, a mesma coisa que eu falei do Herbert, mas a pergunta é outra e é tão simples quanto. Um monte de gente no chat está se perguntando sobre as suas extensões do VS Code. Você tem um link para compartilhar? Vamos lá, eu tenho poucas extensões, na verdade, eu uso poucas extensões, eu não sou muito de encher meu VS Code, mas eu tenho um vídeo no YouTube da Rocket City que lista as principais, mas assim, as principais que eu uso é tema, que eu sempre usei minha vida toda, Drácula, e aí eu criei um tema chamado Omni, que ele é a mesma coisa que o Drácula, só um pouco mais escuro e puxado para o roxo, mas é Drácula, é praticamente Drácula, assim. Eu tenho o Drácula Pro também, eu uso o Drácula para tudo. Material Icon Theme, basicamente para os ícones das fontes.
E o resto é extensão voltada para a linguagem que eu trabalho. Então, extensão de GraphQL, extensão de Styled Components, extensão de snippet para componente com React, TypeScript, essas coisas assim. Não é nenhuma extensão assim muito... E live share também. E outra que eu gosto muito também é o Git Lens. O Git Lens também ele me ajuda bastante, que ele melhora a integração do VS Code com o Git. E para mim é uma que ajuda bastante, principalmente se tu estiver trabalhando num projeto que tenha outras pessoas no mesmo projeto, né? Ele ajuda bastante mesmo. Que tal a gente começar com você explicando o que você faz na Rocket City e aproveitando aí a oportunidade para explicar para quem ainda não conhece quem é a Rocket City e quem é você. Legal, perfeito. Então, pessoal, meu nome é Diego, Diego Fernandes. Hoje eu faço o papel de CTO na Rocket City. O papel de CTO, ele tá muito mais ligado com... O pessoal pergunta às vezes, né, o que é CTO, né? Pessoa que melhor programa? Não tem nada a ver com isso. CTO é a questão de você conseguir orientar o trabalho das pessoas que desenvolvem dentro da sua equipe, principalmente orientando tecnicamente. Então, isso é uma coisa que eu faço bastante aqui, como eu sou uma pessoa que eu tô todo dia estudando, produzindo conteúdo, assim, quando eu não estava aqui na live antes, eu estava lendo sobre algumas coisas que eu vi ali sobre Design System, que foi apresentado ali e tal, então eu já tô... Geralmente eu leio isso e levo para o time para a gente discutir, fazer mentoria, entender como aplicar. Mas hoje, meu trabalho como CTO na Rocket City, claro, além de ter o trabalho de CTO e da produção de conteúdo, quer dizer, além de ter o trabalho de CTO, é produção de conteúdo e produção de treinamentos. E quem não conhece a Rocket City, basicamente nós somos uma plataforma barra comunidade de educação em programação. Então hoje a gente está bem grande, inclusive na época que eu fiz a palestra ali, eu vi que na apresentação eu deixei que mais de 300 mil pessoas passaram por um dos nossos treinamentos, e hoje esse número já passa de 400 mil. Então a gente está fazendo bastante evento legal, teve a última edição do Next Level Week, que foi um evento gratuito, teve 110 mil pessoas participando, né? 110 mil pessoas que programam, e tá logo chegando a próxima edição do Next Level Week, né? A terceira edição, a gente já tá começando a soltar alguns spoilers aí nas redes sociais, mas logo tá chegando, logo a gente vai começar a divulgar também, mais uma semana de criando uma aplicação do zero, totalmente gratuita, online, usando a stack Node, React e React Native, né? Uma stack totalmente voltada em JavaScript. Inclusive, vocês recentemente fizeram uma iniciativa de doar uma bolsa para cada uma das comunidades, né? E o nosso canal foi um dos contemplados e nós doamos, inclusive já aproveitando para te deixar muito obrigado, até porque eu tenho ideia do que ter acesso a informação de qualidade pode impactar na vida de uma pessoa. Então, isso foi muito legal da parte de vocês aí, obrigado. Realeza Tomo falou o seguinte... trabalho em uma empresa de software, não sou programador, mas tenho muita vontade de trabalhar com programação front-end e back-end. Alguns dos meus colegas que são programadores nessa empresa me indicaram o seu curso lá na Rocket City e achei muito a sua didática, cara. Você é 10 e me fez gostar ainda mais da profissão. Isso não foi uma pergunta, foi um elogio público, eu vou te dar a oportunidade de responder. Não, obrigado. Esse pan, eu comecei. Mas que você não entendi mais? Tá. Entendi. Cara, obrigado. Fico feliz. O que eu te indico mais é se tu nunca tocou em programação, se tu não tem nem a base, espera um pouquinho mais, porque a gente tá gravando, né? Já tá em processo de gravação, já tem muita coisa gravada e tem mais coisa que vai pro ar aí, tipo, mais coisa que tá planejado, tipo, muita coisa mesmo. A gente tá preparando uma série gigante de treinamentos gratuitos, focados em quem tá começando do zero. Então, pega desde a lógica de programação, desde a base, desde entender o que é back-end, front-end, o que é uma API, e aí já entra em programação com JavaScript, HTML, CSS, é muita coisa, bem completo mesmo, e tudo gratuito dentro do nosso site. Então, o que tu pode fazer agora é se inscrever na nossa plataforma, acessando o site da Rocket City, o primeiro botão que vai ter lá em cima, e lá já tem uma Bean Starter que você consegue dar os primeiros passos em JS ali, JavaScript, para começar a ir sentindo. Mas se tu quer dar os primeiros passos do zero mesmo em programação, eu te indicaria esperar um pouquinho mais, ou já ir começando por outro curso também. Às vezes tu não quer ficar parado, né? Tem, por exemplo, o curso do Gustavo Guanabara, é muito bom no YouTube, que é bem completão, assim, também, né? Que eu sei que pega desde o zero. Foram poucos, assim, que eu assisti
assisti realmente que pegam desde o zero. Não quero também deixar de recomendar alguém, mas eu assisti poucos. Mas, assim, eu indicaria isso, né? A questão do treinamento do GoStack, ele é para quem já tem um pouquinho mais de fundamentos, né? Quem já manja ali de um pouco mais de JavaScript, de back-end, já de banco de dados, então, de API, né? Então, já precisa ter um pouquinho eu diria que tu já precisa ter ali pelo menos 1 ano de programação para conseguir entrar no GoStack. O Igor Barbosa perguntou se o Safe View não funcionou ali na palestra. Na verdade, por padrão, o React Native ele não vem com o Safe View, né? Tu tem que colocar, ele é um componente, então tu só importa o Safe Area View do React Native e coloca por volta do componente que tu quer que não ocupe as barras lá do iOS, principalmente, né? E daí funciona, mas eu não coloquei, então ele fica por trás da status bar mesmo. A Azevas 2D falou: boa noite, Diego. Meu nome é Vitor, tenho 16 anos, estou cursando o 3º ano do ensino médio. Tenho uma dúvida, caí de paraquedas aqui na CodeCon, mas gostei da palestra. Estou estudando bastante para fazer uma graduação relacionada a alguma área envolvendo tecnologia. Queria saber o que é necessário ou como investir nessa área. Dando um conselho aí para uma pessoa de 16 anos, o Vitor. Legal, Vitor, se tu já tá entrando na graduação, eu acho que já é um ponto bem interessante para iniciar. O que tu vai precisar, na verdade, é ser incansavelmente curioso, né? A nossa área, ela é uma área que demanda muito que você tenha essa você não seja uma pessoa saciável muito facilmente, então você tem que estar toda hora correndo atrás de novos conteúdos, mas hoje eu recomendo, assim, para quem está começando, se você quer já começar a estudar mesmo antes da graduação, foca em desenvolvimento web, que ele abre muitas portas e deixa tu ver as coisas de uma maneira mais visual rapidamente. Então eu gosto muito de quem eu ensino a programar, começar com HTML, CSS e JS, aquele combinho assim que você já começa a visualizar as coisas funcionando e é muito legal porque te mostra o avanço o quanto antes, né? Eu não gosto. É legal começar com back-end e tal, mas às vezes quando o back-end ele demora mais até te mostrar um resultado, assim, né? Então eu comecei por essa parte mais visual e foi o que me animou bastante no início. Antes de passar para a próxima pergunta no chat, como você pode ver, muitas pessoas que acompanham não só a CodeCon, como Live Coding, como a Twitch mesmo, como plataforma, são pessoas que se interessam pela carreira de desenvolvimento como um todo e essas pessoas elas nem sempre têm a oportunidade de conversar com pessoas estabelecidas na área ou referências em determinadas categorias de TI, né? Então eu sempre aproveito para perguntar, da mesma forma que eu perguntei para o Herbert, pedir para você compartilhar a sua rotina, o seu dia a dia, o que você... eu imagino que... Como que se parece um dia comum de trabalho seu na Rocket City? Vamos lá, ao longo da minha jornada como dev, eu tive vários tipos de rotinas, e eu acho que conforme você vai tendo momentos diferentes na sua carreira, você vai tendo rotinas totalmente diferentes, né? Então eu já trabalhei, por exemplo, em emprego que me exigia estar das 8 às 18 lá dentro, então eu tinha que ter uma rotina diferente. Hoje a minha rotina ela é muito mais como o trabalho que eu presto aqui dentro da Rocket é muito mais um trabalho criativo barra estratégico e não um trabalho só de execução, eu consigo me dar a liberdade para escolher os meus horários e simplesmente entender quando que eu estou sendo mais produtivo. Então a minha rotina hoje, ela se baseia muito, claro, nos meus objetivos, né? Então eu tenho uma lista de objetivos que eu tenho ao longo da semana e no dia também, mas conforme o meu trabalho aqui na Rocket, conforme o meu trabalho foi durando aqui dentro da Rocket, mais tempo passou, como eu falei, eu fui tendo cada vez mais um trabalho estratégico. Então as ações que eu tomo, elas geralmente não trazem resultado tão rapidamente. São resultados que demoram para aparecer. E isso para quem desenvolve não é um negócio tão legal às vezes, né? Programador gosta muito de já fazer e já ver o resultado, mesmo que seja um bug para conseguir resolver. Então isso foi mudando com o tempo. Então a minha rotina ela foi tendo que se adaptar para conseguir lidar com isso. Mas hoje a minha rotina basicamente
Eu tenho alguns dias da semana que eu reservo para gravar, então geralmente na segunda e na terça-feira eu tiro o meu dia para gravar conteúdo, tanto para o YouTube, quanto para os treinamentos, quanto para qualquer tipo de conteúdo. Se eu vou marcar um podcast com alguma pessoa, a palestra da CodeCon, provavelmente, sei lá, eu gravei numa segunda ou terça, sei lá. Então, mais ou menos eu tiro isso. E na quarta, quinta e sexta, geralmente é mais livre, né? Eu tenho hoje, a gente tá, como eu falei, eu tenho um papel muito estratégico, então faço muita reunião, aquele terror de todo dev, né? Fazer a reunião para marcar a reunião. Então, infelizmente, é isso. E fora isso, assim, eu não tenho muita questão de horário, assim, eu não sou uma pessoa. Não sou uma pessoa tão madura em relação aos horários, assim, né? Tem, por exemplo, meu sócio, o Robson, ele acorda todo dia 4 horas da manhã e essas coisas assim, e segue todo um ritual de sei lá, meditação, exercício, assim. Eu ainda não consegui ser tão maduro nessa parte, então, assim, meus horários é tudo doido mesmo. Eu fico até 4 horas da manhã programando, aí no outro dia acordo às 10, aí é basicamente isso. Não recomendo isso pra ninguém, pessoal, mas quarentena é complicado, assim, ferrou totalmente minha rotina. Certo, obrigado. O Pedro Serpá tá dizendo, fala Diego, queria saber como funcionaria, já no caso do Code Push, como funcionaria para monitorar uma quantidade determinada de usuários? Como é o monitoramento? Funcionaria tipo fazer um teste AB? Sim, com o Code Push tu até consegue fazer o teste AB, mas como eu falei ali na palestra, tu consegue liberar o teu update para um número específico, tipo, percentual específico de usuários. E aí lá dentro da ferramenta do App Center, tu tem a parte de analytics lá dentro. E aí tu consegue, e crash reporting também. Então tu consegue saber quantas pessoas estão usando, qual versão do app estão usando, e quem que tá dando crash, qual versão tá dando crash. Então tu tem todas essas opções lá dentro da App Center, tanto o analytics, quanto o Code Push, quanto o crash reporting, né, que funciona como um Sentry da vida, por exemplo. Certo? Nós temos muitas perguntas no estilo quando a Rocket City vai ensinar X? Então eu vou pegar aqui um catado do valor de X, entendeu? Uh, Lambda.js, programação funcional com partial lens, monadas e etc. Electron. Vamos lá. Electron, a gente já tem alguns conteúdos no YouTube e tudo mais, né? Programação funcional, de certa forma, a gente aplica no React. O pessoal usa programação funcional, às vezes, de uma maneira um pouco errada, eu acho. A questão da programação funcional é que você utiliza, às vezes, conceitos da programação funcional, então no React a gente usa muito, né? Imutabilidade, high order function, esses conceitos assim. Mas, assim, a questão de Rocket City começar a ensinar sobre tal tecnologia, né? A gente está com um projeto bem legal iniciando e a gente já deu spoilers sobre isso no último Next Level Week. A gente está começando a trazer mais tecnologias para dentro da Rocket. Então, bem provavelmente ainda esse ano, mais ou menos para final de outubro, a gente já começa a ver os vestígios aí das primeiras novas tecnologias que a gente vai trazer para dentro do escopo da Rocket City. Eu ainda não posso trazer muitos spoilers, mas com certeza o universo JavaScript total a gente vai começar a abordar, né, Vue, Angular, e começar a pegar outras tecnologias que a gente vê também alinhadas totalmente com o mercado, que a gente consiga botar pessoas para estudar essa tecnologia e elas saiam já prontas para o mercado, assim, com o número de vagas disponível e tudo mais. Certo, a gente vai uma pergunta ali para pergunta envolvendo a Rocket City, pergunta envolvendo a palestra, né? Uma pergunta que eu achei legal aqui: como as lojas de aplicativos veem o Code Push? Não pode ser considerado um caminho para driblar as análises das lojas? Sim, pode ser considerado um caminho para driblar as análises, mas, assim, hoje a loja mais chata que a gente tem é a Apple, né? Porque, assim, o Android, hoje tu joga, sem zoeira, tu joga qualquer coisa. Às vezes eu sem querer, vou fazer um tutorial de deploy no Android, jogo um aplicativo que não tem nada e eles aceitam tudo, assim. Então, de boa. A Apple é um pouco mais chata, né? Tem essas questões de toda a verificação e da revisão, que é um processo chato pra caramba, né? Às vezes a revisão não passa, tu manda de novo o mesmo código e passa, né? Então, não dá para entender. Mas eles já publicaram, eu teria que pegar o link aqui agora, mas eles já publicaram um artigo, se vocês procurarem no Google Over the Air Apple, ou até no repositório do próprio React Native Code Push, tem lá embaixo, tem um documento da Apple falando que para eles tudo bem, só não coloca nada que bloqueie, que vá contra os termos dele, porque senão tua aplicação vai ser removida. Mas como eu falei, o Code Push é um conceito utilizado há muito tempo antes do React Native, ele é usado muito para games, né?
games sempre utilizaram esse conceito, então a Apple já está acostumada com esse tipo de funcionalidade. Certo. Essa pergunta que o Diego acabou de responder, ela foi perguntada tanto pelo VNCS Alencar quanto pelo Eduardo Florenci. Ambos fizeram a mesma pergunta, mais ou menos no mesmo sentido, enquanto Barry Oscar falou que começou a estudar sobre front-end e a Next Level Week número 1, com a Next Level Week 1, e acabei de ser contratada como desenvolvedora web. A Rocket City foi fundamental nesse processo. É isso aí, Betty e Oscar. Deixa eu ver aqui. O que vocês acham da linguagem de programação PHP? E a pergunta acaba aqui essa pergunta acaba aqui nesse caso. Lickdown. Cara, PHP é uma delícia, né? PHP foi minha vida, cara. Eu programei 7 anos praticamente em PHP. Nossa, cara, fiz muito sistema com tudo que vocês podem imaginar de PHP. Eu usava desde o Zend Framework 1, né? Até, cara, até quem retweetou meu agora retweetado do código falado ali, o Elton Mineto, não sei se ele tá vendo a live também. Cara, eu segui o Elton Mineto muito, assim, ele falava muito sobre PHP. Eu era muito ativo na comunidade WordPress, fui convidado para participar de WP-Conf por eles, assim, porque eu era muito ativo lá no fórum e tudo mais. Usei Laravel muito tempo também, meu Deus, Doctrine, tantas coisas. E PHP é incrível, assim, né? A questão é... eu não tenho exatamente nada contra o PHP, assim, a questão de utilizar mais Node é por evitar ter que dominar mais uma linguagem, assim, poder manter no JavaScript e ter a possibilidade de trabalhar com sistemas um pouco mais distribuídos, que até então, quando eu saí do PHP, ainda era muito embrionária essa parte de real-time, essas coisas no PHP. Hoje já está um pouco mais avançado, né? Quando eu saí ainda era bem embrionária essa parte. Aproveitando que a gente está na CodeCon e esse assunto de PHP, Node, Java, Ruby, esse negócio de uma linguagem, as pessoas tratarem linguagem de programação de forma passional, a gente pode responder aqui a pergunta de uma forma geral de qual é a melhor linguagem de programação. A melhor linguagem de programação é muito fácil de responder essa pergunta, não é uma pergunta sem resposta, essa pergunta tem resposta. A melhor linguagem de programação é aquela que paga os seus boletos. Eu acredito que o Diego vai concordar enquanto está pagando, né? Então, quando você começa a enxergar uma tecnologia com a mesma paixão que você enxerga o time que você torce, aí já dá um freio aí que é interessante. Linguagens, tecnologia, elas nascem e morrem todos os dias. E a nossa torcida para uma linguagem não morrer ou para uma linguagem morrer não vai interferir em nada no processo da evolução da tecnologia. Então, nós, como profissionais de tecnologia, nós temos que estar preparados para qualquer coisa. Então, usa o que paga os seus boletos e fica sempre por dentro do que o mercado está pedindo. E por falar no que o mercado está pedindo, tem uma pergunta de mercado do XKR Highlight, perguntando para você, Diego, se você acha que o mercado já está pedindo mais TypeScript. Com certeza, e foi um dos motivos da gente colocar TypeScript tanto nos nossos conteúdos. A gente, não sei se vocês acompanham, mas tem aquela survey do State of JS. Quem não conhece, vale muito a pena ver. E tem também a survey que é feita pelo pessoal do Stack Overflow, que trouxe o TypeScript muito mais forte que veio nos últimos anos, e ele está crescendo muito forte. E o mais legal do TypeScript é quando tu olha para os gráficos de pessoas que já utilizaram e que gostaram da experiência e querem continuar utilizando. Então é um gráfico muito alto, esse é um nível muito alto mesmo. Então a gente trouxe o TypeScript principalmente por essa demanda que o mercado está tendo em relação a essa tecnologia. A Isabela G. Moraes. Boa noite, Diego. Tudo bem? Gostaria de saber se há um procedimento mais acessível para fazer o deploy da aplicação na loja da Apple, principalmente pelo fato de precisar de um MacBook ou servidor deles para gerar o app. É a Isabela. Boa noite, Isabela. Vamos lá. Tem algumas estratégias, mas sendo bem sincero, se tu for criar algum tipo de aplicação grande para alguma empresa maior e tudo mais, na grande maioria das vezes essas empresas elas vão te dar o MacBook ou te ajudar a comprar um, porque
chega um momento que fica muito mais fácil tu conseguir gerar o app para iOS, conseguir testar na tua máquina, não dependendo dessas outras estratégias. Mas vamos lá, vamos pensar que tu está criando uma aplicação que ainda não é grande, a empresa ainda não tem 1000 clientes para tu ficar comprando MacBook para todo mundo e tudo mais. Então, existem algumas alternativas. A primeira delas é você usar uma VM de Mac online, então você pode usar, por exemplo, o Mac in Cloud. Mac in Cloud, pô, é uma alternativa que tu paga $20 por mês, se eu não me engano, e tu pode usar o mês inteiro uma VM do Mac, funciona super bem, e ela já vem instalada com todas as ferramentas de desenvolvimento que você precisa, Xcode, React Native e tudo. Então funciona muito bem, você dá o git clone, roda lá, testa e tal. Outra coisa que é muito importante, existem outras alternativas também para você rodar o Mac local, tipo Sozumi e tudo mais, mas eu não, assim, eu nunca testei, nunca usei. Até porque o Mac não é um sistema aberto, né? Então tem toda coisa de licença e tal que eu não quero ficar também entrando muito em detalhes, mas a questão é, depois que você gera a primeira versão do seu app iOS, o que você pode fazer é utilizar um servidor de CI, um servidor de integração contínua, para gerar as próximas versões e fazer os testes para você. Então, provavelmente você vai ter testes automatizados na sua aplicação com o React Native, e aí você utiliza, por exemplo, o Microsoft App Center ou um GitHub Actions, para toda vez que você gera uma nova versão da sua aplicação, para você, quando você manda um novo commit, você gera essa nova versão do iOS de forma automatizada, né? Tanto os servidores de CI como o GitHub Actions e tal, eles podem rodar no macOS, então você consegue construir a sua aplicação. E aí existem algumas ferramentas também para você conseguir fazer a automatização dos testes visuais na sua aplicação. O App Center tem, o Firebase tem. O que essas ferramentas fazem? Elas pegam o seu app e executam em vários dispositivos diferentes. Executam mesmo. E te mandam print de como que ela tá ficando. Então, tu consegue testar visualmente isso também. Mas, assim, vai chegar um momento que, infelizmente, você vai ter que ter um MacBook quando você estiver desenvolvendo aplicações maiores. É chato, eu acho bem podre isso pela parte da Apple, mas, assim, não tem muito como a gente evitar, então é isso aí, não tem resposta também que vai resolver todos os casos. Então eu queria agradecer novamente a sua participação aqui, ô Diego. Galera do chat, uma salva de palmas. Eu sei que você enviou pergunta que não foi respondida. Eu sei que você, essa hora, tá fazendo um rage quit na sua mesa, falando mais assim não vale, como é que respondeu a pergunta de Ciclano e Beltrano e não respondeu a minha. Então agora, o Diego Fernandes vai compartilhar as redes sociais dele para que você possa chegar no cangote dele de forma pessoal e remota, para poder fazer a pergunta que você não pôde fazer aqui. Certo? Diego, como é que a gente pode falar com você e te mandar cobrança? Vamos lá, mandar cobrança. Eu uso bem pouco rede social, mas assim, o que eu mais uso deve estar entre Twitter e LinkedIn. Então, se vocês procurarem no Twitter Diego com 2 Es SF, Diego SF. E no LinkedIn, aí é tipo, se procurar Diego Fernandes, vai me encontrar também. São as redes sociais que eu mais uso, mas eu não sou muito ativo nas redes sociais, eu não uso, não gosto muito, mas assim, se me mandarem lá, eu vou tentar responder. Mas se quiserem ter uma resposta minha mesmo, assim, pra gente bater um papo, me chamem pelo Discord. É só entrar no Discord da Rocket City, é aberto. Procurem comunidade Rocket City no Google, vocês vão encontrar em algum momento. E me chamem lá, que daí lá sim eu consigo dar mais atenção. Porque é chat, né? O Twitter às vezes DM não é muito legal. Mas é isso aí. É isso aí. Muito obrigado novamente, Diego. Vamos dar continuidade agora com o pessoal da Quebra Dev. Vamos trocar de tela aqui?